Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a desistência de Biden da corrida presidencial e da muito provável entrada da sua vice Kamala Harris na disputa contra Donald Trump. Mas, nos conflitos atuais, o que pode mudar com Kamala ou Trump na Casa Branca? Neste domingo, 21 de julho, o presidente Biden anunciou a sua desistência na corrida presidencial e endossou a sua atual vice, Kamala Harris, como substituta para a disputa contra Donald Trump. A sua indicação para candidata democrata ainda precisa de aprovação oficial do partido, mas vem ganhando um forte apoio de figuras de peso. Mas, especificamente para os atuais conflitos no mundo, o que poderá mudar com Trump ou Kamala na Casa Branca? Começando pelo mais fácil, se Kamala Harris vencer as eleições, espera-se que muito pouca coisa mude, pois ela segue à risca a política internacional do presidente Biden. No caso da invasão russa da Ucrânia, o apoio militar dos Estados Unidos à defesa ucraniana permanecerá inalterado, e Washington continuará liderando um grupo de democracias contra a guerra expansionista de Putin. No contexto da OTAN, também não se prevê nenhuma grande alteração, com as Forças Armadas norte-americanas mantendo o habitual nível de presença em destacamentos e exercícios. Podemos esperar o mesmo no conflito no Oriente Médio, com os Estados Unidos mantendo a sua atual postura de contenção, apoiando diplomaticamente e militarmente Israel contra as agressões iranianas, continuando com seu esforço defensivo no Mar Vermelho contra os ataques dos Houthis iemenitas, mas não atacando e também pressionando muito Israel para não atacar diretamente os países agressores, como o Líbano, onde está o Hezbollah, e principalmente o Irã, o país que apoia, arma e financia todos os grupos que atacam Israel. Com relação especificamente ao esforço ofensivo israelense contra o Hamas na faixa de Gaza, a Casa Branca muito provavelmente não mudará o tom atual, que é de crítica e consternação, com os Estados Unidos pressionando Israel por um cessar-fogo o mais rápido possível, mesmo antes da libertação dos reféns e da destruição completa do Hamas. No Pacífico, mais especificamente em Taiwan e no Mar do Sul da China, também continuará tudo como antes, com Kamala tendo dito por diversas vezes que apoia as declarações de Biden com relação a um apoio militar direto dos Estados Unidos à ilha de Taiwan na eventualidade de uma invasão chinesa. E no Mar do Sul da China, Kamala também confirmou seu apoio ao reforço da aliança militar dos Estados Unidos com as Filipinas, o país que mais está sofrendo com o expansionismo chinês pela região, com Pequim exigindo a posse de todo aquele mar, incluindo a zona econômica exclusiva das Filipinas. Na Coreia do Norte, que neste momento está em uma fase de grande aproximação com a Rússia e que incluiu até mesmo a assinatura de um importante pacto defensivo, também não haverá nenhuma alteração digna de nota, com o ditador Kim Jong-un continuando na sua rota de aproximação com a Rússia. Mas, e se Trump vencer as eleições, o que poderá mudar nesses conflitos? No caso da invasão russa da Ucrânia, a postura de Trump ainda é uma gigantesca incógnita. O seu vice, J.D. Vance, enquanto senador, foi o maior opositor à aprovação do pacote de 60,8 bilhões de dólares em ajudas militares para a Ucrânia e já afirmou diversas vezes que quer cortar as ajudas norte-americanas para a defesa ucraniana. Mas Trump ainda não disse nada de concreto, limitando-se a repetir que será capaz de acabar com a guerra em 24 horas. Trump sempre criticou as ajudas norte-americanas para a defesa ucraniana, mas nunca disse, textualmente, que irá cortá-las, insistindo apenas em dizer que os Estados Unidos não devem doar dinheiro e armas, mas sim vender ou, no extremo, alugar. E no debate realizado com Biden, Trump chegou mesmo a dizer que as exigências territoriais de Putin são ridículas. Por isso, é muito difícil deduzir qual será a postura de Trump com relação à Ucrânia, com muitos analistas acreditando que poderá envolver algum nível de redução nas ajudas militares e na celebração de acordos mais explícitos de venda ou de aluguel de equipamentos militares. Mas poucos acreditam que haverá efetivamente um corte completo nas ajudas dos Estados Unidos para a Ucrânia.
Com relação à OTAN, provavelmente Trump manterá a postura do seu primeiro mandato, exigindo o aumento dos investimentos na defesa dos países membros da aliança. Uma tarefa que será bastante facilitada agora, com apenas 9 dos 32 membros investindo menos de 2% do PIB na defesa. É importante notar que essa pressão de Trump é muito positiva para os países europeus, que assim passam a investir mais na sua própria defesa, aumentando a capacidade operacional da aliança como um todo e reduzindo a dependência defensiva europeia aos Estados Unidos. Mas, no Oriente Médio, muitos acreditam que a mudança será radical. No seu primeiro mandato, Trump pressionou muito o Irã, chegando mesmo a ordenar o ataque que eliminou Qasem Soleimani, o general mais influente do Irã. Trump também retirou os Estados Unidos do acordo nuclear do Irã, voltando a aplicar duras e pesadas sanções contra Teherã. E Trump atuou de forma decisiva para a aproximação de Israel com o mundo árabe através dos acordos de Abraão, que levaram o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e o Marrocos a reconhecerem o Estado de Israel e a estabelecerem relações diplomáticas completas. Por isso, se Trump voltar à Casa Branca, muito provavelmente voltará a atuar com força contra o programa nuclear do Irã. Continuará a trabalhar para a aproximação entre Israel e o mundo árabe, muito provavelmente desta vez com a Arábia Saudita, um país que já estava em processo de aproximação com os israelenses. E, acima de tudo, provavelmente mudará a postura dos Estados Unidos com relação aos agressores de Israel. Como eu disse no início, neste momento os Estados Unidos mantêm apenas uma postura defensiva, interceptando mísseis e drones e, no máximo, destruindo radares e lançadores ligados diretamente a esses lançamentos. Ataques que não afetam diretamente a capacidade ofensiva dos grupos que atacam Israel, como Hezbollah e os Houthis. Mas Trump, com base naquilo que fez como presidente, como o ataque de abril de 2017 contra a Síria com 59 mísseis de cruzeiro, provavelmente atuará de forma mais agressiva e ofensiva contra esses países e grupos. Com relação à faixa de Gaza, Trump declarou recentemente que apoia a posição de Israel de lutar até, pelo menos, a libertação de todos os reféns. Indo agora para o Pacífico, Trump disse também recentemente que retomará a guerra comercial que travou contra a China no seu primeiro mandato, declarando que se voltar à Casa Branca, aumentará as tarifas de alguns produtos chineses em até 100%. Mas, com relação à defesa de Taiwan, Trump foi dúbio, dizendo que só defenderá a ilha se os taiwaneses pagarem. Uma declaração que não faz sentido, tendo em vista que Taiwan paga, por ano, bilhões de dólares em armas e munições norte-americanas. Portanto, no campo comercial, provavelmente veremos o mesmo Trump do primeiro mandato, tentando proteger a indústria norte-americana contra os produtos chineses excessivamente baratos. Mas, no campo militar, ainda há algumas dúvidas sobre como será a sua postura diante de uma China cada vez mais agressiva na região. Na Coreia do Norte, acredita-se que não haverá uma repetição da aproximação entre Kim Jong-un e Trump. Durante o seu primeiro mandato, Trump encontrou-se 3 vezes com Kim Jong-un, chegando mesmo a pisar em território norte-coreano. No entanto, naquele momento, a Coreia do Norte estava fortemente isolada, dependendo apenas de migalhas da China. Mas agora, como eu disse há pouco, a Coreia do Norte é um dos principais aliados da Rússia, e por isso, Kim Jong-un não tem agora nenhum incentivo para se afastar da Rússia e buscar se aproximar dos Estados Unidos. Portanto, acredita-se que na Coreia do Norte não haverá grandes alterações ao que já está acontecendo agora.